Cobertura especial da Rádio Bandeirantes, dos veículos da Band, da missão internacional do governador Eduardo Leite e do prefeito Sebastião Melo, que estão em viagem, primeiro na Espanha e depois na França. A jornalista Fernanda Zaffari acompanha tudo e traz as últimas informações aqui no Bastidores do Poder. Boa tarde, Fernanda. Olá, boa tarde, tudo bem? Falo aqui da sede de uma das empresas que a comitiva visita. Estou falando um pouco baixo e também eu já perdi minha voz, viu? Falei demais hoje. Faz parte, né, Fernanda? Faz parte. Tem um ar-condicionado, a temperatura não está tão quente em Madrid, mas tem um ar-condicionado forte, aí acabei me prejudicando um pouco. Mas é do grupo Elecnor, um dos grupos que a comitiva viaja. É importante a gente falar que tem várias pautas dessa viagem, uma delas é praticamente um roadshow, ou o governo do estado visitando grandes grupos, a maior parte deles já em atuação no país e alguns já, inclusive no Rio Grande do Sul, apresentando o cronograma e as opções de concessões e privatizações que estão à mira aí no projeto do governo do estado para os próximos meses. Sim. E é isso que a gente está agora fazendo aqui. O governador está numa reunião fechada, a imprensa não tem acesso, mas depois vai falar. Foi isso que ele fez agora há pouco também. Ele esteve num dos grupos espanhóis que está interessado nesses 3 lotes de concessões de estradas, de rodovias, que serão as próximas privatizações. São as licitações que serão lançadas até o fim do ano. E Sim. Por isso esses grupos estão tendo acesso. O secretário Leonardo Busato fez uma explanação, explicou todo o projeto de investimentos, de linhas, e houve uma rodada de perguntas, assuntos bem encaminhados, mas o que tirou um pouquinho o foco depois dos jornalistas para conversar com o governador foi o fato de que, sim, o governador do Rio Grande do Sul é candidato à presidência da República, vai disputar uma candidatura no seu partido, no PSDB, e João Dória, o seu principal opositor dentro do partido, concedeu uma entrevista, deu declarações, dizendo que para o bem maior, né, para a política, alguém tem que ceder, mais ou menos isso, um recado para ele próprio ou para o governador do Rio Grande do Sul. Foi isso que agora há pouco, há meia hora, o governador Eduardo Leite deu a resposta. Então quer dizer que, por mais que o governador esteja numa visita técnica e de caráter econômico, a política partidária eleitoral segue pelo mundo, né, Fernando? Eu diria que dos investidores internacionais, inclusive, há sempre um questionamento, críticas a algumas regras, legislações, a burocracia brasileira, a carga tributária e uma constante pergunta sobre a estabilidade política do país. E aí que entra sempre alguém com um comentário, inclusive apresentando o governador como um possível candidato. Isso foi feito quando ele esteve ontem num almoço na Câmara de Comércio Espanha-Brasil. A presidente da Câmara apresentou ele assim, o que torna, claro, um olhar mais atrativo. Inclusive você está com um político, um líder que pode se tornar a maior liderança do país, né? Não se sabe, ainda é o início, uma proposta, mas pode ser. E para grupos que estão atuando no país já, grandes empresas, é algo a se observar com atenção. E hoje... Pode concluir, desculpe, Fernando. Não, hoje nesse grupo que nós estávamos também, houve essa mesma apresentação. Lá pelas tantas, diversos diretores estavam conversando sobre o seu portfólio. É um grupo que atua em 22 países, com uma diversificação imensa, quando o presidente desse grupo entrou na sala para fazer aquela aproximação maior com a comitiva, conversar, e aí sim, uma das coisas que ele foi apresentado, um dos diretores disse, inclusive, ele pode concorrer à presidência do Brasil. Então, é algo que
Não é o cartão de apresentação o primeiro, Sim. mas sem dúvida nenhuma acaba aparecendo nas conversas, nessa comitiva. A gente tem um trecho dessa resposta do governador, como ele se manifestou sobre essa atitude, essas declarações de João Dória. Bom, sobre a questão de abrir mão, eu ainda estou tentando interpretar o que ele quis dizer, porque disse, depois desdisse, e houve uma nota explicativa e ainda não ficou bem claro. Eu já tenho dito sobre isso, a minha posição muito clara, né? Um projeto para o país não pode estar sobre uma base de uma vontade pessoal, não pode ser sobre vaidade, não pode ser sobre atender unicamente a aspiração de uma pessoa. É importante que haja aspiração, e todos nós temos, né? Qualquer jornalista, qualquer profissional, qualquer pessoa em qualquer posição tem aspirações. É natural que um político que tenha sido prefeito e governador, como ambos fomos, projetem a possibilidade de serem presidente da República. Mas não pode ser isso o grande motor, a grande alavanca para um projeto, quando as pessoas, a população é que paga a conta, especialmente numa eleição polarizada como a que nós temos. Então, o país, nós não temos ação pessoal acima do interesse público, e por isso precisamos conversar permanentemente sobre a melhor estratégia dentro do centro democrático, como chamamos aqueles que têm disposição de conversar e que não é que concordem em absolutamente tudo, mas que têm uma visão mais comum de tolerância, de respeito às posições, para construirmos uma estratégia política que viabilize o enfrentamento a essa eleição que será tão polarizada. Então, da minha parte, sempre disse, eu estou muito firme e determinado para conquistar as prévias do partido o direito de ser o candidato do PSDB. Mas faço com absoluta humildade, conciliando a firmeza, a determinação de uma aspiração que é legítima e que é impulsionada por tantas pessoas que me estimulam nesse processo, com a humildade de reconhecer que, se houver outra pessoa que melhor reúna as qualidades, a capacidade de juntar as pessoas, os partidos e mobilizar para um projeto que recupere o país no centro, na sensatez, no equilíbrio, eu não tenho nenhum problema de apoiar, de abrir mão para ajudar, né? Até aqui não se apresentou uma candidatura que possa reivindicar esse direito. Nós estamos trabalhando para convencer que temos essa condição, e aliás tenho conseguido muitas boas declarações, como a do ex-prefeito e presidente do Democratas, ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que diz torcer por nós nas prévias do PSDB, como o Kassab, presidente do PSD, que diz torcer por nós também nas prévias do PSDB, porque acompanha essa nossa forma de fazer política, que é juntando e não colocando um projeto pessoal acima de outros. E sobre as críticas, bom, eu não acompanhei as críticas em que condições que se deram, né? Acho que esses assuntos estão superados nas discussões que foram feitas logo em seguida, é um assunto já ultrapassado. Esse o governador Eduardo Leite, há pouco, comentando então essa entrevista que João Dória concedeu, falando que as pessoas, os candidatos, né, teriam que ceder em torno de um nome comum de quem teria ou abrir mão de sua candidatura com um nome com mais chances, né, de quem ele estava falando. Não sei se era a respeito dele próprio ou do governador do Rio Grande do Sul. Isso, acho que vai ter sequência esse assunto, esses bastidores do poder, né? Ô, Fernanda, tu abriu essa participação aqui no Bastidores do Poder aí, direto de Madrid, falando sobre, voltando agora sobre o olhar para os investimentos no Estado, que eu acho que é o interesse de toda a população, sobre os planos de concessão na área das rodovias. É o projeto Avançar, aqui prevê a concessão de mais de 1.000 quilômetros. Os espanhóis, eles têm tradição em aportar investimentos no Brasil e no campo das concessões também. É esperado uma decisão, então, em relação a isso? Quer dizer, uma construção que gere um resultado efetivo a partir dessas reuniões? Olha, são grupos que já têm concessões, alguns no Estado, né? E como o governo vai lançar esses 3 lotes de licitação e também a venda da Corsã, né, a proposta dessa venda de 70% do capital do controle da Corsã, então está vendo essa apresentação dizendo, é por isso que eu usei essa expressão que é famosa na área de turismo, por exemplo, esse roadshow, né, é um
estão passando aí, apresentando o seu portfólio de opções para as empresas. Claro, elas já têm conhecimento de que essas concessões, essas licitações vão acontecer, que esses leilões vão ser realizados, tem questionamentos sobre variação cambial, há uma incerteza de moeda e uma instabilidade em todo o mundo, né? A gente sabe que no mundo inteiro ainda há essa instabilidade devido à desestruturação que houve em relação à pandemia, há reflexos claros também no Brasil, há inflação, há uma flutuação grande de câmbio, né? Você vê grupos em euros, grupos em dólares, você tem uma diferença, há planejamentos, uma obra pode ser licitada em X e pode terminar em 5X, né? Sim. Ou isso implica na entrega ou não. Então, são opções, o Estado também está se posicionando, por isso o secretário Leonardo Busato está aqui, chegou há pouco, se juntou à comitiva para fazer essa aproximação e também fazer todos os esclarecimentos. Houve uma discussão interessante, até uma das perguntas, sobre o formato dos lances nesses leilões, que o governo do estado faria. Um dos grupos se manifestou um pouco incomodado com a questão de que você faça um formato mesmo como um leilão, como a gente vê assim nos filmes de obra de arte, que levanta a mão, dá os lances e há com plaquinhas, uma concorrência de lances. Não, como a gente viu, você era muito jovem, eu já estava na redação do jornal, mas quando a gente viu lá no início do processo de licitação das comunicações no Brasil, ainda no governo Fernando Henrique, que era um envelope fechado. As empresas colocavam um lance só e essa é a sua sorte. Você põe esse lance, quem tem o melhor lance leva, né? Você faz a sua aposta, essa é a sua... Então, questionamentos assim de formatação, regras de leilões, questionamentos técnicos também, tudo visando então esse plano do governo de avançar com essa agenda. Fernanda, em relação à South Summit, a viabilidade de trazer esta importante feira, que eu sei, as pessoas aí não gostam que chamem de feira, mas como nós estamos conversando aqui, eles não estão nos ouvindo, a gente pode chamar de feira. Mas essa importante feira, você, né? Não acho que seja depreciativo utilizar o termo feira, né? Aqui a Expo Inter é uma feira, movimenta bilhões em negócios, não é um termo feio, eu acho que é adequado. Como é que está a viabilidade de trazer esse evento para Porto Alegre? Há condições efetivas disso acontecer? Olha, é 99,9999%, porque senão essa comitiva toda não estava aqui. Nós temos grandes empresas de eventos, entre as maiores do país, que estão aqui, claro, olhando a feira para levar para o Brasil, para depois fazer a sua proposta de espaço. Você tem os secretários, você tem alguns empresários gaúchos que são dessa área de inovação e tecnologia aqui já de olho. Então, assim, está tudo armado, né? Eu não vou dizer assim que se não acontecer é um banho de água fria. A zebra, então, no caso. É uma zebra, mas é o 7-1, entendeu? Mas eu quero dizer o seguinte, é que eu tô bem na frente do estádio no Real Madrid aqui, por isso que eu tive que fazer essa brincadeira com o futebol. Aliás, o estádio que está em reforma, viu? Está todo com uma área externa em reforma. Mas o que eu tô fazendo essa brincadeira é só porque é o seguinte, vai existir essa assinatura amanhã, um horário cedo no Brasil, horário do meio-dia quase aqui, um termo, não se tem certeza se é um contrato fechado ainda, um termo de compromisso para a realização, mas a feira, sim, está, a não ser que dê uma zebra, como a gente falou, ser realizada em Porto Alegre, no fim de março, com o desejo, o sonho de ser num espaço mais diferente da cidade, explorando o Cais do Porto, o centro da cidade, ou, se não, o que já estaria também já previsto, o uso da PUC, quem sabe a Tecnopuc, para fazer esse evento. Quando a gente fala dessa questão, se é feira, se não é, né? É que são tantos jargões nessa área. Então, é o seguinte, eles estão chamando de plataforma, é um evento. Você não tem estantes, não tem produto, não tem nada. Realmente, algo tão tecnológico, é na conversa mesmo, é para ter o olho no olho, fazer negócio, fazer contatos. O que você tem? Grandes investidores, ou quem investe, né? Investidores, quem tem o dinheiro, e startups, quem tem a ideia. Então, alguém tem a ideia, e alguém tem que pagar por essa ideia para ela se tornar realidade. E essa aproximação que esse evento faz. Essa é
nova economia, essa economia de inovação, de tecnologia, esse hub criativo que o Rio Grande do Sul quer, e eu tive acesso a um material, um folder que o governo do estado está apresentando em espanhol aqui, um vídeo também. Ele se apresenta assim como um estado agroambiental, um estado diversificado, um estado com culturas diferentes, com um bom ambiente e também como um estado fortemente caracterizado por essa economia criativa, tirando o foco, querendo que as pessoas tirem o foco, por exemplo, de São Paulo e entrem nesses, veja o Rio Grande do Sul assim também, não apenas como um estado com uma economia agroambiental. Por isso, a necessidade de um evento charmoso, de bandeira, de marca, para chamar a atenção de investidores e de criativos também. E no caso aqui, com a ideia de combinar a inventividade, né, de um evento que prima pelas novas tecnologias, pelo mundo das ideias, com o visual de uma orla de Porto Alegre, que seria, acho que uma das opções, mas uma orla revitalizada, elegante, bonita e entregue à sociedade. Me parece que é essa combinação que se busca. E é muito bacana, para ter uma ideia de como a Espanha se posiciona assim e valoriza esse setor. O rei da Espanha, o rei Filipe VI, estava hoje na abertura oficial, conversou com o governador e com o prefeito, ganhou camiseta do Inter, do chefe, do líder do governo da Assembleia, deputado Frederico Antunes, ganhou vinho, Valduga do governador, espumante também do prefeito e um pandeiro do governador do estado. E, por isso que eu estou dizendo, difícil, não está quase certo, né, esse evento, porque o governador, eu estava do lado ali, ele convidou o rei Felipe para ir ao Rio Grande do Sul, para ir a Porto Alegre, oficialmente fez o convite, esperando ele para a edição da South Summit. Então, acho que é só uma questão de horas para a confirmação ser feita. Muito bem. Fernanda Zaffari, direto de Madrid, participando desta cobertura da Rádio Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes, trazendo as informações em loco da missão internacional do governador Eduardo Leite, do prefeito Sebastião Melo. Fernanda, muito obrigado. Voltas amanhã com mais novidades aqui no nosso programa. Espero com mais voz. Desculpe, viu? Um abraço. Faz um gargarejo, Fernanda. Obrigada. Muito bem. Tá aí, então, a cobertura do Grupo Bandeirantes na missão internacional do governador Eduardo Leite e do prefeito Sebastião Melo. Antes